E aí pessoal, beleza? No último vídeo, falando sobre a ferramenta Weaver, a gente instalou o Rhino e os plugins necessários para ele, que foram o Ladybug, o Human UI e o Elefront. Agora eu vou mostrar aqui um pouco para vocês como a gente consegue trazer geometrias e projetos de outros softwares para o Rhino, uma vez que provavelmente vocês não vão ter desenvolvido seus projetos no próprio Rhino. Então a gente vai começar aqui com o Revit. Eu peguei aqui o modelo padrão do Revit, aquela casinha que todo mundo conhece. Vocês conseguem pegar ela vindo aqui em File, Open, e aí vai ter aqui o Sample Files, e aí tem aqui essa casa. Eu vou usar ela de exemplo mesmo. Então assim, para a gente levar para o Rhino, a gente precisa exportar em um formato que o Rhino entenda. O Rhino ele não consegue abrir arquivos do Revit diretamente. Então, quando a gente faz a conversão para outro tipo de arquivo, fica um pouco ruim a geometria. Vocês vão ver do que eu estou falando. Por exemplo, aqui as paredes estão todas certinhas, tem o vidro, os materiais, isso é tudo. Para exportar, a gente vai ter que exportar ele em FBX. Tem outros tipos de arquivo, mas até agora o que eu achei que ficou melhor foi o FBX. Então a gente vem aqui em File, Export, aí desce aqui na setinha, na verdade nem precisa, tem aqui ó, FBX, isso na vista 3D, e a gente vai salvar isso daqui, como eu vou chamar de Revit Rhino, não importa realmente o nome, e mandar salvar. Ele vai demorar um cadinho, porque ele vai pensar, tá aqui exportando. A grande questão é que o Rhino e o Revit trabalham de formas diferentes para construir um modelo. Então, no que a gente estava fazendo no último vídeo, a gente estava trabalhando com geometria NURBS, que na verdade são representações matemáticas daquelas geometrias. O Revit, ele trabalha com Mesh. O Rhino também trabalha com Mesh, você consegue trabalhar com Mesh com ele muito bem. Só que quando a gente vem aqui, por exemplo, em File, Import, e a gente pega o nosso arquivo aqui, vocês vão ver que eu vou deixar isso aqui tudo desativado, menos o Prompt to Scale, tá? Porque ele vai falar que está em o FBX, ele normalmente está vindo em pé, né? Então tem que fazer o escalonamento. Toda vez que vocês fizerem esse escalonamento, vocês confiram se as medidas estão realmente corretas. Então aqui veio a casa desse jeito aqui, a gente pode trocar para o Shaded. E aí vocês percebem que ele está todo triangulado, ficou todo esquisito. Por exemplo, quando a gente vem aqui no Revit, tá tudo lisinho, tá tudo certinho, porque o Revit ele está entendendo a própria geometria. Quando a gente traz ela para cá, o Rhino ele converte ela no formato que ele entende. Só quando ele faz isso aqui. Fica estranho, às vezes fica meio difícil de manipular. Então, por exemplo, aqui a gente consegue, por exemplo, mover o telhado. Só que quando olha lá dentro, as paredes também estão todas fragmentadas. Então, na hora, por exemplo, se a gente fosse jogar isso daqui em uma das análises do Weaver, por exemplo, que é de quantidade de horas solar, em vez dele subdividir isso daqui em vários quadradinhos e fazer uma boa análise, ele vai pegar simplesmente essas faces que já são do Mesh. Isso é um problema que eu ainda não consegui resolver muito bem com relação ao Weaver. Assim, dá para usar, então minha sugestão, no caso, se vocês tiverem todo o seu projeto no Revit, transfere ele para cá, com a topografia, com o entorno, com o que vocês tiverem feito, e só a superfície que for analisar, criar ela direto no Rhino. Então, por exemplo, digamos que fosse fazer alguma coisa aqui do lado, pegar uma superfície e fazer um quadradinho aqui nela. E aí vocês vão fazer análise nela, mas isso a gente fala um pouco melhor mais pra frente. Então, ok. Vamos pegar aqui do Revit, jogar aqui pro lado. E agora, do SketchUp, por exemplo. Do SketchUp eu acho que fica um pouco melhor porque o Rhino ele entende o formato do Sketch. Então aqui como exemplo, eu vou pegar uma casa que eu peguei da 3D Warehouse, essa casinha aqui. E eu vou jogar ela para a área de trabalho para ser mais fácil de achar. E de novo, da mesma forma, File,
import. E ela não foi para lá. Que estranho. Ah, tá. Não, na verdade ela já tinha vindo para cá. É bom para mostrar um problema. Quando a gente importa um formato de arquivo, normalmente ele vicia aqui do lado. Então, como era um FBX, agora ele está procurando por FBX. Então a gente vai clicar aqui, botar aqui, Supported Files, e aí aparece o resto. Então clicar aqui no do Sketch e abrir. Aqui é uma parte muito importante, porque é aquilo que eu estava falando sobre o Revit. Quando vem do Sketch, ele vai te perguntar se você quer importar como Mesh, que é a forma que o próprio Sketch trabalha, também trabalha com malha, ou você quer que ele converta como Trimmed Planes. Trimmed Planes, a análise vai sair melhor. Vai sair mais limpinha na maioria das vezes. O problema é que até é um aviso que ele dá, por exemplo, se eu botar aqui Trimmed Planes, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero fazer isso, porque se tiverem muitas meshes no seu arquivo, o computador pode ficar sem memória e crashar, ou seja, fechar o programa. Então, assim, a não ser que seja uma coisa muito pequenininha, deixa como mesh mesmo e a gente tenta fazer de outra forma, né? Agora, se você está fazendo só um estudo inicial, só tem as paredes com as janelas e tudo mais, vem aqui com o Trimmed Planes que a análise vai sair melhor. Então aqui, dá OK. Importando como mesh mesmo. Ele vai dar uma travadinha. E pronto, veio pra cá. Uma coisa curiosa da importação pelo Sketch é que se você tiver criado grupos no seu Sketch, os grupos vão vir transferidos para cá. Então, por exemplo, essa casa, ela estava tudo num grupo só. Então, quando eu clico em uma parte dela, ele seleciona, por exemplo, todo o telhado. Ou, entendeu? É um pouco mais difícil de manipular, muitas vezes. Então, como é que a gente faz isso daqui? Por exemplo, digamos que eu não quisesse o telhado inteiro, eu só quisesse parte dele. Eu tenho um comando que chama ungroup. E aí, com ele, eu consigo selecionar as partes individuais do telhado. Mas, pô, eu ainda queria selecionar essa lateralzinha aqui. Tem como? Tem. Você pode dar um explode. E aí agora, teoricamente, você consegue selecionar as partes individuais dele aqui. A gente faz isso muitas vezes no chão, porque, por exemplo, aqui tem o piso e a gente quer fazer a análise desse piso. Só que a gente não precisa da espessura dele. Então a gente dá aqui o explode e aí consegue selecionar só... Na verdade ele não selecionou, deve ter que dar um group. E aí o explode. Bom, era pra ter dado certo, normalmente dá. Uma outra parte importante aqui, especialmente quando vem do Sketch, é que se vocês olharem aqui, vai ter face invertida. A famosa face invertida do Sketch, que são aquelas facezinhas cinzas. Se tiver face invertida, a análise vai dar problema. Mas é como a gente sabe se tem face invertida no Rhino. A gente vai vir aqui, ó, nessa televisãozinha, que é o display. Se a de vocês não estiver aparecendo, pode clicar em um espaço vazio aqui com o botão direito e aí marcar aqui o display. Nessa opção, a gente pode vir aqui em Edit Shaded Settings, ou vai estar aqui o nome da vista, do tipo de vista que estiver aberta. E aí aqui nessa opção tem o Backface Settings. Por padrão, eu acredito que ele venha como Use Front Face Settings, ou seja, as faces invertidas e as faces normais vão estar iguais. Só que eu sugiro que aqui ou vocês deixem Cool Backfaces, que aí ele vai fazer isso daqui. Por exemplo, aqui na geometria, essa é a face correta, a de baixo seria invertida. Quando está com Cool Backfaces, a face invertida ela fica transparente. Então aqui eu estou vendo por dentro dela. Mas dependendo do que vocês estiverem fazendo, pode ser um pouco difícil de perceber isso. Então, outra opção é chegar aqui e botar Single Color for All Backfaces. E aí você escolhe uma cor. Eu normalmente coloco esse azulão aqui,
porque tu bate o olho e viu que tem alguma coisa errada. Então, para motivos desse vídeo, eu vou deixar aqui esse azulão. E aí dá OK. E aí quando a gente olha aqui, ó, fica fácil de identificar que tem alguma coisa errada. Então a gente vem aqui nesse modelo, por exemplo, e vê que, por exemplo, o portão aqui tá com a face invertida. Só que mexer nisso daqui a partir do modelo do Sketch no Rhino daria um pouquinho de trabalho, porque você teria que tirar o grupo disso daqui, aí pegar o portão, explodir ele, na verdade vai ter que ungroup de novo. Aí dá o explode. Aí vim, quando chega nessa parte aqui, que aí você consegue inverter a face. E como é que a gente inverte a face? Tem esse botãozinho aqui, ó. Com o botão direito, ele faz o Flip Direction. Not into Flip. Vamos testar aqui com a topografia. Então aqui, digamos que esse lado aqui fosse o lado certo. Clicar com o botão direito, ele inverte. Isso é muito útil pra gente. Mas aí, de novo, no modelo do Sketch é um pouco complicado de fazer isso. É preferível quando ele não vem com tanto detalhe pra cá, e também quando já faz esse tratamento das faces invertidas no próprio Sketch, porque lá é muito mais simples de fazer isso do que aqui. Então é isso. Esse foi o nosso segundo vídeo de como importar, né, geometrias de outros programas. E no próximo vídeo a gente vai começar a tratar do Wyvern em si, falando um pouco primeiro sobre arquivos EPW. Eu vou disponibilizar um arquivo padrão para a gente usar, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, que aí facilita um pouco mais e não dá tanto erro igual deu nesse daqui. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.